Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista do nosso canal. Sejam bem-vindos, né? Você que está começando a seguir a gente agora, às vezes esse é o seu primeiro vídeo. Aqui a gente reúne, né, pessoas bem legais com conhecimentos diferentes na área de empreendedorismo e negócios para poder abordar vários temas, né? Hoje a gente vai abordar o tema, né, como bombar com vendas online na internet, né? A gente vai falar um pouco mais disso. E para isso, Rodrigo vai apresentar o nosso convidado de hoje, né, Rodrigo? Sem dúvida, fala galera, sejam todos muito bem-vindos, um prazer estar aqui novamente. E hoje temos ninguém mais, ninguém menos. Escrever um livro já é um pouco complicado, certo? Aqueles que querem plantar árvore, ter um filho, escrever um livro, por aí vai, né? Escrever 3 é um pouquinho a mais, certo? E estamos aqui, agradeço demais a presença, Jafferton, especialista em vendas, vendedor nato, certo? Sem mais delongas, para não falar bobagem, Jafferton, obrigado por estar aqui presente com a gente. E já começo te perguntando, conta um pouquinho mais sobre você, quem é Jafferton, por favor. Bom, primeiro eu que agradeço, né? Eu que agradeço que você tenha feito aí para levar a educação, para aumentar o nível de consciência. Você, Aline, tem feito um trabalho inacreditável através do canal Box de Negócios. A gente acompanha aí, uma entrevista melhor do que a outra. Aí tem que vir eu para baixar um pouquinho o nível, para mostrar que réis mortais também são entrevistados. Mas muito obrigado pela Aline, assim, tem trazido gente legal. Falei, pô, obrigado pela apresentação. Prazer imenso falar com vocês. A gente estava falando agora há pouco. A Aline, eu admiro o trabalho dela há pouco tempo, né? Porque eu já conheço o trabalho dela há pouco tempo, através do canal Box de Negócios, e agora que eu conversei com ela mais diretamente, a gente nunca tinha se falado. Já vi que é uma pessoa incrível, uma pessoa de uma bagagem e de uma responsabilidade gigantesca. Rodrigo, a gente tem mais ou menos uns 26 anos de amizade, né, cara? Mais ou menos por aí, então são quase 3 décadas aí de amizade, de cooperativismo, de grande parceria. Então, primeiro quero dizer que o prazer é todo meu de estar aqui utilizando um pouco o tempo da sua audiência para falar um pouco sobre o nosso trabalho. Meu nome é Jafferton Martins, eu tenho 15 anos de experiência comercial, trabalho sempre de 15 anos para cá, eu sempre trabalhei com linha de frente mesmo comercial, tanto com a venda, quanto com a formação de bons vendedores. Sou formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em marketing, mas eu sou totalmente apaixonado por gente. E quem lida com comercial, quem lida com vendas, quem lida com desenvolvimento de bons negócios, antes de qualquer coisa, precisa ser apaixonado e entender um pouquinho de gente. Acho que é um pouquinho uma coisa que poucas pessoas gostam de lidar, porque lidar com gente é uma tarefa muito prazerosa, fácil. Muito bom lidar com vocês dois, por exemplo, que a gente fala a mesma língua, a gente concorda e tal, mas normalmente quem quer rampar, quem quer se dar bem no mercado comercial, antes de qualquer coisa, precisa gostar de lidar com gente. E eu acho que foi essa habilidade que eu desenvolvi ao longo dos anos que me fez ter uma relativa representatividade no mercado de vendas. Sensacional. Você falou das 3 décadas e é exatamente isso. É muito bacana quando a gente dá certo com as pessoas, né? Eu vejo que isso é muito difícil, isso é muito complexo, né, acontecer. Jafferton, emendando uma pergunta na outra, conta um pouquinho da tua história no sentido mais empresarial, certo? Boa. Quando você começou, como que você foi se estruturando até onde você está hoje, por favor. Quando eu comecei a trabalhar diretamente com vendas, era com vendas diretas com a multinacional americana na área de bem-estar. Era venda direta mesmo, venda porta a porta de produtos para controle de peso, produtos para aumento de performance, para redução de estresse. E aí, em pouco tempo, eu galguei uma posição dentro da empresa de alta liderança, tanto que eu tenho contrato com a empresa até hoje, e eu recebo alguns dividendos da empresa até hoje, por conta de um trabalho que a gente ainda faz, mas de maneira online. Só que isso me despertou um negócio assim de gostar de atender pessoas, gostar de resolver problemas das pessoas, especialmente naquele nicho. Gostar de trabalhar um acompanhamento, um relacionamento, e aquilo me fez voltar os olhos para desenvolvimento pessoal, para liderança, para gestão, e eu comecei a me aprofundar nessas áreas também. O curioso, Rodrigo, é que quando eu comecei a desenvolver esse tipo de negócio, alguns clientes meus
por me verem atendendo eles, enxergaram em mim uma pessoa que meio que gostava, não só trabalhava porque gostava ou precisava trabalhar, mas que gostava de fazer o que fazia, no que diz respeito a vendas, a acompanhamento, a liderança. A gente tinha uma equipe de vendas, uma rede de distribuição de produtos no Brasil inteiro, uma época muito, muito interessante. E com o passar do tempo, esses clientes começaram a me convidar, a me contratar para prestar algumas consultorias, dar algumas informações, dar alguma orientação para que os negócios deles performassem melhor em vendas. E aí eu comecei também a triunfar nesse outro lado. Especificamente com a chegada da pandemia, em março do ano passado, onde ficou aquela instabilidade comercial absurda, lugares abrindo, lugares fechando, era para ser 15 dias, já está 15 meses, enfim. Alguns dos meus clientes começaram a me contratar para justamente gerar uma série de ideias e estratégias para que eles vendessem mais nesse cenário de instabilidade. Pra você ter noção, de março do ano passado, nós estamos hoje em agosto de 2021. Portanto, de março de 2020 até hoje, eu já fiz mais de 160 empresas e profissionais liberais e autônomos aumentarem suas vendas com as nossas estratégias, com nossas ideias. Então, isso fez com que eu criasse uma certa performance e também tivesse cada vez mais know-how para poder pegar qualquer tipo de negócio, independente do seu ramo, e fazer com que esse negócio venda mais, através de algumas coisas que são comuns ao mercado de vendas. Um pouquinho, se eu puder resumir a minha história, seria isso aí. Maravilhosa história, cheia de experiência. Pelo que eu vi, sua qualidade de trabalho foi te levando aonde você chegou até hoje, né? Porque as oportunidades foram aparecendo. Eu gosto muito de ler, mas eu gosto de botar em prática. Talvez você falou uma coisa aí, a qualidade de trabalho, Aline, ou seja, a prática da coisa foi me dando know-how ao longo de 15 anos para que eu pudesse chegar hoje e atender por exemplo, uma cabeleireira que atende no salão da sua casa e fazer ela atender mais, e pegar uma empresa que vende alguns milhões por mês e fazer ela vender mais, entendeu? Então, tem de tudo. Pegar minha carteira de clientes, hoje, graças a Deus, tem vários mercados mesmo, assim, hipnoterapeuta, mágico, tem gente de tudo quanto é ramo que a gente ajuda a vender mais. Pensa no cara que está entusiasmado. Que maravilha, mas essa é a ideia. Conta aqui para mim, às vezes a gente fala assim, é que você já tinha construído, né, toda a sua história antes de você começar a colocar a sua cara online e tudo mais, né? Você teve alguma dificuldade nessa transição aí para entrar para o online? Teve alguma rejeição por parte de pessoas? Como foi isso? Foi aceitável por todo mundo? Ou você rompeu barreiras? Foi difícil, mas você foi lá e continuou? Conta um pouco disso, como começou o online, até se você se ajustar mesmo e ter esse sucesso. Eu fui pro lado da coerência. Uma coisa que eu gosto muito é de falar sobre coerência. Sabe por quê? Porque tudo na vida, se você for coerente, você chega onde você quiser. Então vamos lá. Se eu fosse coerente hoje, todos nós fôssemos coerentes entre o que a gente quer e o que a gente faz para alcançar o que a gente quer, todo mundo seria magro, trincado, rico, viajando para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, trocando de carro a cada 6 meses. Verdade ou não é? Mas a gente não é coerente. Em algum período da nossa vida a gente é coerente. Estou dando essa volta toda para responder para você, Aline, da seguinte maneira. Por que é que eu não tive alguma dificuldade para migrar do presencial para o online? Primeiro, porque era uma necessidade. Segundo, porque eu fui pela coerência. O que eu quero dizer com coerência? Venda é relacionamento. Você quer vender bastante? Se relacione com mais pessoas. Fale com mais pessoas. Esse instrumento, o celular, a internet, nos possibilita falar com centenas de pessoas a mais por dia, por semana, por mês, do que presencialmente. Então, a única coisa que eu fiz foi entender o seguinte: bom, se venda é relacionamento, e se online eu falo com mais pessoas do que presencialmente, tudo que eu tenho que fazer é pegar um comportamento meu do offline e levar para o online. Não adianta você falar assim, eu vou para o online e ali eu vou triunfar, sendo que você ainda não triunfa no offline. Aí você pode me perguntar, mas e o negócio que começou já online? Todo negócio tem um DNA. Todo ciclo de vendas tem uma estrutura, tem uma coluna vertebral, tem o jeito do dono. Se o jeito desse dono for ruim no offline, ele não vai para frente no online. Porque ele está pegando um modelo ruim de relacionamento, um modelo ruim de entrega, um modelo ruim de relacionamento e pós-venda, inclusive, e levando para mais e mais pessoas. Ou seja, ele vai acelerar a falência dele. Agora, se o cara já é dedicado, se o cara é
bom no que faz no offline, se ele repetir exatamente a mesma coisa, replicar exatamente a mesma coisa em comportamento no online, ele vai explodir, porque ele simplesmente vai se relacionar com mais pessoas tão bem como ele fazia no offline. Agora, tem um detalhe. Existem alguns bloqueios que são os principais, na minha opinião, que colocam uma tampa, que dificultam a chegada das pessoas no online. Tanto que o percentual de pessoas que se dá bem no online hoje ainda é muito pequeno, porque ele tem esses bloqueios. Talvez os principais sejam a necessidade de aprovação, o perfeccionismo e aquele negócio de auto-merecimento. Então, o que seria isso? Às vezes a pessoa é muito boa no offline, só que online ela ainda não consegue se soltar, ela não consegue ter coragem de colocar a cara no online, não consegue ter coragem de se comunicar com a audiência dela, não consegue ter coragem de criar conteúdo para educar a sua audiência, para entreter a sua audiência, para divertir a sua audiência. Por quê? Porque ela fica preocupada com o que estão pensando dela, o que vão pensar de mim. Número 2, aquela história de auto-merecimento. Será que eu mereço ser grande desse jeito? Será que eu mereço criar uma audiência grande? Será que eu vou dar conta disso? Então, necessidade de aprovação, todo mundo precisa gostar de mim, auto-merecimento e ficar muito preocupada com a questão de consequência, tá? Uma vez que eu comecei a trabalhar online, eu vou ter mais pessoas olhando para mim, mais pessoas notando o meu produto, mais pessoas notando a minha pessoa. Até que ponto eu estou a fim de passar por isso? Entendeu? Então, quando ela se questiona nessas 3 áreas, ela segura a onda. Por ela segurar a onda, ela demora mais para entrar no online. Então, o meu trabalho hoje é justamente de ajudar, entre outras coisas, qualquer empresa e qualquer profissional a trabalhar essa área online tão bem quanto ela faz no offline, com boas ações de marketing, com boas ações de venda ativa, de venda passiva, de venda receptiva e de venda semente. Respondi sua pergunta? Maravilhosa explicação. Super aula aqui, gente, no canal. Sensacional. Ô Jaf, até com base nisso também, talvez você já até tenha respondido, mas dentro desse processo de implantar esse modelo, certo? Qual é o ponto mais complexo? Onde você vê maior dificuldade nisso? Rotina. A rotina digital é o principal gargalo hoje das pessoas que querem vender pela internet, porque necessita de uma rotina. Sabe o que acontece, Rodrigo? Quando você tem hoje você tem um canal no YouTube, o que vocês fazem ali? Colocam programação. E aí vocês fazem essa ponte divulgando no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Fantástico. As pessoas ainda não entenderam, mas ainda não se encaixaram na realidade de que o celular hoje é a primeira tela. Correto? Hoje nós temos o celular como primeira tela, o notebook como segunda e a TV como terceira. Pouco tempo atrás, isso era bem o contrário, não é verdade? Mas hoje nós temos autonomia. O brasileiro fica, em média, praticamente 10 horas por dia no celular. Então, respondendo a sua pergunta, se a pessoa não tem uma rotina digital, ela acaba deixando muito dinheiro na mesa. Resumindo, assim, trocando em miúdo, se eu tenho um canal no YouTube, se eu tenho uma página, um perfil no Instagram, uma página no Facebook, eu tenho uma rede de TV minha. Eu tenho a Jafferton, rede Jafferton, você tem a rede Rodrigo, a Aline tem a rede Aline de televisão. Agora, se você liga a televisão na sua casa, está fora do ar, está sem programação, o que você faz? Você muda de canal, até encontrar alguma coisa que te agrade. Se a pessoa entra no seu perfil, no seu canal, e não tem programação, não tem novidade, ela muda de canal. E normalmente ela muda de canal passando os stories, indo para outra coisa, no outro canal do YouTube, indo para outro perfil de Facebook, porque ela vai atrás de entretenimento. As pessoas hoje no online, elas compram de quem? As educa, entretém e diverte. Ou seja, programação. Quando você tem programação online, ou seja, rotina digital, você vende mais. Então, na minha opinião, a principal dificuldade, o gap está aí. Porque o que falta é rotina digital. Por isso que os profissionais que trabalham com gestão de redes sociais têm crescido muito, com gestão de tráfego, tudo que é correlato a esse assunto, de você ter uma programação online, uma programação digital, tem crescido muito. Porque uma programação digital que educa, entretém e diverte, vende muito mais. O Brasil, só para você ter uma noção, é lógico que vocês já sabem disso, mas é o país que mais compra baseado no que um influenciador digital fala. No planeta Terra. Olha que loucura. É o país que mais compra de acordo com o que o influenciador digital fala. Então, hoje, a gente goste ou não disso, os números
de audiência, não especificamente de seguidores, mas de audiência, de views, eles são muito determinantes para isso aí. Agora, esses números, eles dependem de programação. Programação depende de rotina. E esse é o principal problema. As pessoas falta um pouquinho de rotina. Eu só falo uma coisa, eu tenho dó de quem não assistir esse vídeo, porque é uma aula, entendeu? É isso que eu tenho a dizer, é uma aula, entendeu? Imagina. Amando, porque eu amo essa área comercial, entendeu? A minha área também. E eu queria te fazer uma pergunta agora bem, assim, um pouco mais complexa. E o que eu vejo, né? A sua área, o legal é que você fala, né? De publicidade e propaganda, que você é formada, em marketing, que você tem formação também. Você fala de venda, pós-venda e relacionamento. E aí, o que eu queria te falar, às vezes a gente vê que tem muita pessoa na internet que fala assim, eu vou te ensinar a bombar, eu vou te ensinar a vender seu curso, nananã e nananã. Mas, na sua página, você fala muito de cliente e relacionamento com o cliente. E o que eu vejo? Às vezes as pessoas vão lá, elas conseguem vender, mas elas não conseguem ter o cliente de novo, ou elas não conseguem manter o cliente. Jaffer, então explica um pouco isso pra gente, né? Até que ponto e qual a importância que você também aborda isso, né? Em todas as suas palestras e tal, sobre o relacionamento e sobre o cliente, porque eu vejo que isso é um assunto que a internet um pouco deixou descuidada, né? Só fala de venda, não fala de manter e de fazer esse cliente fiel, igual as marcas que você falou em um dos seus vídeos, né? Porque, na minha visão, excelente sua pergunta, Aline, excelente. Na minha visão, a principal falha é que se existe uma falsa ilusão de que para vender na internet é você criar um link, a pessoa vai clicar no seu link, vai comprar e você vai ver o dinheiro entrando na sua conta, assim, todos os dias. Cling, 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 coisa mais linda do mundo. E você vai ficar em casa assistindo Netflix. Vai ser inacreditável. Você estoura uma boa bacia de pipocas e fica vendo o dinheiro entrar. Isso é mentira. Isso é mentira. Se você tivesse um negócio físico, era assim que iria acontecer? É óbvio que não. Então, repito o que eu falei agora há pouco. Se você replica um comportamento ruim de vendas que você tem no offline, pro online, você só vai ter muito mais pessoas não comprando de você. Mas respondendo mais diretamente a sua pergunta, vender é para todo mundo. Pós-vender é para os bons. Então, pós-vender é para quem quer, para quem bota a cara. Pós-vender é para quem não tem medo se o produto é bom ou ruim, medo da garantia do funcionamento do produto, medo da qualidade daquilo que ela está vendendo, e principalmente se for um infoproduto. Eu tenho diversos infoprodutos que qualquer pessoa que comprar e assistir consegue aumentar o seu número de vendas no mesmo dia, se ela quiser. Por quê? Porque eu garanto a qualidade da minha informação, a atualização da minha informação e, principalmente, eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, para me relacionar. Não adianta a gente simplesmente vender e não ficar atento à qualidade do resultado que aquele teu produto vai trazer para a vida da pessoa. Correto? Quando você tem esse tipo de preocupação, você consegue se relacionar com a pessoa. Então, como eu falei agora há pouco, vender, todo mundo vende. Agora, pós-vender é um trabalho que pouquíssimas pessoas fazem, ou porque não gostam, ou porque não tem a paciência, ou porque não gostam de gente, só estão olhando a pessoa por causa do dinheiro dela. Então, quando ela se coloca nessa posição, ela vira um guru que, na verdade, vai fazer uma venda só. E o profissional de uma venda só, ele está perdido. O profissional de uma venda só é o cara que não está nem aí com relacionamento. Então, por que eu bato muito em cima de relacionamento? Por um motivo muito óbvio. Desde que o mundo é mundo, a melhor venda que você faz não é a que você vende, é o que a pessoa compra. Vou repetir. A melhor venda que você faz não é a que você vende, é o que a pessoa compra. E como é que faz para as pessoas comprarem da gente, ao invés da gente vender para a pessoa? A gente se relacionar, entregar, servir o maior número possível de pessoas, maior é o que serve, para a gente ativar nessa pessoa uma reciprocidade tão grande que a única forma que ela encontra de retribuir tanta entrega e tanta servidão é comprando alguma coisa de você. Mas quando você se dispõe a se relacionar, você pode ter certeza, a tua conversão vai ser muito maior. Se você apresenta o seu produto para 10 pessoas e estava vendendo para uma, se você se relaciona, você vai passar a apresentar para 10 pessoas e vender para 6. Isso acontece muito depois que as pessoas compram, por exemplo, e colocam em prática um curso meu chamado Intensivão Mais Clientes 2.0. Então, quando a pessoa se relaciona, o trabalho dela vai para outro nível.
a força dela na mente dos clientes vai para outro nível. A gente, antes de entrar no ar aqui, estava falando sobre um grande amigo nosso, que provavelmente vai ser entrevistado por vocês, que é o chefe Douglas Correia, lá do Novo. Para mim, o melhor restaurante da história, um restaurante que é um padrão muito acima da cidade onde a gente mora. E quando eu te falo aqui agora que no Novo eu tenho uma experiência incrível de atendimento, eu tenho um produto final saborosíssimo, por um preço extremamente justo, e quando eu tô lá, parece que eu tô em outro mundo, eu desperto nas pessoas que estão me ouvindo uma vontade louca de ir lá comer no Novo. Correto? Por quê? Porque eu tive relacionamento suficiente no restaurante para sair falando para todo mundo o tipo de experiência que eu tive. Quando eu faço isso, eu estou duplicando um bom relacionamento e um bom tratamento que eu tive. O que eu quero dizer com isso é muito simples, Aline. Eu estou fazendo uma espécie de venda semente para o Douglas, plantando vendas para ele sem nem que ele saiba, porque ele teve bom relacionamento comigo. Vamos traduzir agora para qualquer tipo de negócio? Se você vende prendedor de cabelo, ou se você vende jatinho particular, quanto melhor o seu relacionamento com a pessoa, mais você tem um agente falando bem de você pela rua, mais você tem uma pessoa que quer comprar de você, não para quem você quer vender. Jafferton, como é que eu faço isso online e fico no tamanho de uma Amazon, de um Mercado Livre, que vende milhões e milhões por dia, fazendo exatamente isso em larga escala, em grande escala? Qual que é a positiva briga dos grandes players hoje? Não é mais de produto, qualidade de produto, mas sim de atendimento, relacionamento e entrega. O que a gente mais vê hoje? Compre e receba em 24 horas. Compra e receba em 1 hora. Nos Estados Unidos tem assinantes da Amazon Prime que compra e recebe em 15 minutos. E agora no Brasil tem a reserva, que tem o sistema de entrega por drone também. Enfim, é inacreditável. Ou seja, e o produto? Nem sei. É o mesmo, né? Sendo bem Era atendido. o mesmo lá atrás, é o mesmo até hoje. É o mesmo até hoje. Agora, o relacionamento que a empresa tem comigo mudou. Eles estão me entregando mais depressa. Eles estão fazendo o possível para me sentir bem. Eles estão mandando uma cartinha de apoio próprio. Eles estão me ligando depois para perguntar o que eu achei daquilo que eu comi. Se a minha filha gostou daquilo que... Entendeu? Então, relacionamento. O grande detalhe de tudo, você quer sair de onde você está e chegar onde você quiser, se relacione com mais pessoas. Jafferton, eu odeio me relacionar com pessoas. Então, contraste alguém que ame se relacionar com pessoas. Jafferton, pegando uma brecha no que você falou, eu lembro que a primeira vez que eu tive o insight que tinha mudado esse negócio de relacionamento com o cliente para a sensação, né? Como eu falo, a experiência, né? Que a gente tem na loja e tal. Foi quando eu fui numa loja da Nespresso, lá na Oscar Freire, em São Paulo. Eu não sou do Clube Nespresso, porém, quando eu entrei na loja, eu fui recebida assim, ó, carpete, todo mundo que entra lá é muito bem tratado, você experimenta, ela fala, é o cheiro, é a experiência, é o tratamento. Quando eu vi aquilo, eu falei, realmente, isso é uma experiência. Eu não estou entrando numa loja, estou entrando em um mundo do café. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso, só que falando do digital, falando do atendimento. Será que, né? Acho que pelo Exatamente que eu... isso. Exatamente. O Rodrigo comentou de 3 livros, um deles se chama Deus Perdoa, Cliente Ferido Não. Que eu falo só de CX, só de experiência do cliente. Para quê? Para explicar que isso, primeiro, que isso não é de hoje, que isso existe desde a época dos nossos avós, e quando a minha avó era viva, ela gostava de comprar em uma farmácia. E se eu perguntasse para ela, vó, qual o nome da farmácia? Ela falava assim, não sei, eu compro lá no Luciano. No Luciano. Entendeu? Meu avô comprava calçados em uma única loja de calçados. Vô, como é que chama a loja de calçados que você compra? Eu não sei, eu compro lá no Godoy. Era isso. Por quê? Porque experiência do cliente. Experiência do cliente. É isso. Agora, hoje você consegue fazer isso online. Quer um exemplo prático? Prático. Alguém me manda uma mensagem, alguém que eu não tenho, por exemplo, eu não sigo a pessoa, e a pessoa viu um conteúdo no meu Instagram e ela ou replica esse conteúdo no story dela, ou ela vem falar comigo. Pô, adorei isso aí, caramba, não tinha pensado nisso. Eu não respondo simplesmente assim para ela. Eu abro um vídeo na hora, vamos lá, a Aline respondeu para mim, eu abro um vídeo na hora e mando um vídeo de 10 segundos para ela. Doutora Aline, obrigado, que bom que você gostou. Me fala onde é que eu posso melhorar, tá bom? Beijão, fica com Deus. A pessoa pira. Não, isso que eu falar, a pessoa pira, nunca mais vai te largar na vida. Caceta, eu tô vendo o cara aqui, porque, pô, tá me dando várias dicas, me dando um conteúdo, só no meu Instagram tem mais de 600 conteúdos de graça pra você vender mais. Aí a pessoa, de repente, o cara manda um vídeo pra ela, que papo é esse?
Acabou. E o que eu estou fazendo? Promovendo uma boa experiência de um cara que nem é meu cliente, mas estou ativando uma reciprocidade dele. Ele grava essa tela, ele replica isso no story dele, ele fica maluco, ele começa a pegar dica comigo. E na hora que eu cheguei no ponto certo, ali de meio para fundo de funil, eu falo, cara, você não vai acreditar. Você trabalha com croissant? Eu acabei de lançar aqui uma condição de 24 horas de um curso meu, de 997 por 97, que eu acho que vai ajudar você a vender mais croissant. Se você achar que é uma boa, fica à vontade. Se não, uma hora dessa eu passei para comer. Fica com Deus. Eu não vendi nada, eu só comentei, cara, você não vai acreditar. Tem uma condição assim, as próximas 24 horas. Coloquei uma escassez, o cara falou assim, é meu. Mas calma, por que é teu? Não, velho, tanto que você me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa por você também. Entendeu? E aí você encaixou, porque 997 para mim talvez ficaria pesado, mas R$ 900 de desconto, não, me dá aí, eu quero agora, entendeu? Então, por que isso acontece? Relacionamento. Cara, sensacional. E até entra naquela frase que a gente já conhece, né? O que é caro? Quando que algo se torna caro? Quando a gente compra e não tem a satisfação, olha a palavra, né? A satisfação de ter aquilo que nós buscávamos, que foi o teu exemplo do Novo. Lá é caro? Não, porque tem uma música, porque tem um clima, porque tem uma série de coisas que te faz sentir em outro planeta. Exatamente. Então, você ganha tudo aquilo que você buscava. Né? Nossa, isso é muito interessante. E até nesse ponto aí que você disse, dentro de todos os temas, todos os tipos de mercado que você trabalha, você conseguiria apontar um mercado que para você é o mais complexo, o mais difícil, talvez, de vender, de convencer as pessoas? O caso mais que eu tive que pensar mais para criar estratégia, eu acredito que foi foram casos isolados, né? Mas dos mesmos tipos de profissional, que são de terapeutas ocupacionais, terapeutas comportamentais, psicólogos, esse tipo de profissional. Por quê? Porque o conselho que rege o trabalho deles é muito rígido com exposição online, tem muitos limitadores, então você não pode ficar expondo cases de sucesso, você não pode ter muitas provas sociais, tem um monte de coisa que eles não deixam, simplesmente não deixam. Então, a gente teve que criar uma rotina onde as pessoas se apaixonavam pela pessoa e não pelo profissional. Entendeu? Então, elas confiavam na pessoa. Então, vamos lá. A Aline é uma terapeuta comportamental, uma psicóloga, esse tipo de coisa. Por conta dos limites que o conselho que rege a tua profissão impõe para um trabalho online, para uma divulgação online, para o marketing online, a gente tinha que pegar um outro caminho, tinha que entrar pela porta dos fundos. A pessoa não vai se apaixonar, se conectar com a psicóloga Aline, mas ela vai se conectar com a Aline Campos, entendeu? Então, ela vai gostar da Aline porque a Aline tem um cachorrinho, por exemplo, e passeia com o cachorro e tira onda com o cachorro, porque a Aline ri dos seus próprios erros. Acontece alguma coisa errada, ela fala, tá voltando no mercado, a sacola caiu, gente, olha aqui, quebrei 4 ovos. Putz, o que vai ser de um omelete, entendeu? As pessoas se conectam com a Aline. De repente, elas vão na bio da Aline e coloca lá, especialista em melhora comportamental de adolescentes. E aí tem uma pessoa que fala assim, tá aí, meu filho tá na 14, 15 anos, tá um pouco revoltado, vou falar com essa Aline. Eu vi que ela é legal, eu vi que ela é das minhas, certeza que ela vai saber lidar com meu filho. E ó, Aline, entendeu? Então, a gente tem que vender sem vender, quando tem um profissional desse. Talvez os casos mais, não digo difíceis, mas que mais pediram criatividade, estratégia e, de certa forma, assumir um risco um pouco maior, foram esses aí. Cara, que sensacional. Eu jamais pensaria nisso. Jamais. É porque a pessoa se conecta com pessoa, né? Perfeito. Sabe por quê? Cara, pegar um gancho que você falou, Rodrigão. Tem muito super-herói na internet. Tem muito super-herói. Os caras que a vida é perfeita. Tem até um meme agora, e fora do story, tá tudo bem, né? Tem esse memezinho rodando aí. Tem muito super-herói. Tanto que no feed todo mundo é herói e nos stories todo mundo é humano. Eu costumo dizer que para uma rotina digital, o feed é palco, o story é bastidor. Então, onde é que a pessoa se conecta mais? Quando você se mostra humano. Então, eu tenho um título, a Aline é psicóloga, a Aline aí tem um consultório maravilhoso, e capa de revista, uma série de coisas. Caramba, existe uma barreira de entrada aqui entre a Aline e eu, porque eu não vou saber nem conversar com essa Aline.
Meu Deus do céu, ela acabou de tirar uma foto fazendo um mestrado em Barcelona. Você tá louco, entende? Agora, se a Aline tá ali e tá comendo pizza com o namorado, com o marido, exemplo, se ela se ela tem um filho e tá brincando de torta na cara com o filho, tá jogando Uno com a filha dela, cara, fala assim, pô, essa é das minhas. Se ela tá assistindo Viúva Negra no Disney Channel, que aliás é maravilhoso, assisti ontem, ela fala, caramba, eu também gosto de Marvel, a Aline é das minhas, daí eu vou lá, entende isso? Então, pessoa se conecta com pessoa. Quando o cara vai muito, eu sou isso, eu sou títulos e graduações e uma série de coisas, entenda uma coisa. Quando você tem que falar que é uma coisa, você não é. Quando você tem que falar que é alguma coisa, você não é. Isso é Margaret Thatcher, tá? Ela dizia o seguinte, se você precisa falar que é uma dama, então você não é uma dama. Então, quando as pessoas falam de você, aí você é. Agora, você tem que falar, aí é porque você não é. Então, o seu comportamento como pessoa conecta com muito mais pessoas do que o seu título. Acho que é por isso que virou. Nossa, que sensacional, e faz todo sentido. A gente ouvindo faz todo sentido. O problema é criar essa linha de raciocínio desde o começo, né? Estar presente com todas essas coisas 24 horas ali na aplicação do trabalho, sabe? Né? Mas entra no automático, viu, Aline? Né? Na prática. Automático. Você pegar minha mãe faz crochê, ela faz cada coisa. Eu olho aquilo e falo assim, mas você tá doido? Como é que a pessoa faz crochê desse e não erra? Não erra. Faz um tapete, sei lá, gigante. Outro dia ela fez um tapete em forma de bailarina para minha filha, antes de ontem. Coisa mais linda do mundo, assim, ó, bailarina dançando, um tapete de crochê. Eu falei, mãe do céu, você tem que ir fantástico. Ela falou assim, eu tô assistindo vôlei e tô fazendo. Eu falei, você tá me zoando. Então, tá no automático. Você faz duas coisas ao mesmo tempo, poxa, mãe. Tá no automático. Então, às vezes você começa a conversar comigo, aí você fala assim, pô, igual você me contou um pouco da sua história profissional. Me vem 4, 5 ideias. Por quê? Porque tá no automático, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho uma curiosidade, né? Eu vi que você escreveu 2 livros, né? Sobre o Nasci Pronto, né? As 10 saídas, né? Das estratégias. E Deus Perdoa, né? São 3 livros legais aí, com conteúdos diferentes e muito importantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre os livros, como surgiu essa ideia da necessidade de aplicar o seu conhecimento em livros. Por quê? A gente vê muito profissional, grava muito vídeo, faz curso online, mas essa parte da literatura brasileira, ela é um pouco escassa. É muito difícil brasileiros que partem para os livros, né? Eu e o Rodrigo sempre falamos bastante disso, né? De livros e tal. Eu quero a sua opinião sobre como surgiu essa ideia, como foi lançar os livros. Você acha que a imagem das pessoas para com você mudou, o seu conhecimento, né? A maneira no qual as pessoas veem, leem e conhecem um pouco da sua sabedoria. Como foi tudo isso? Conta essa experiência pra gente. Primeiro, quero concordar com você diz respeito ao Brasil não ser um país de leitores. Não, Brasil, a galera lê muito, mas não lê o que deve. É isso. Mas não é um país de leitores. Se você entrar num shopping center, a praça de alimentação está mais lotada que a livraria. Isso é normal. Tá? Mas a praça de alimentação tem 25, 30 opções para o cara comer. E o cara come todo dia, mas não é obrigado a ler todo dia. Só que a prioridade dele, Jim Rohn, o maior filósofo de negócios que já passou por esse mundo, na minha opinião, dizia o seguinte: passe um dia sem comer, mas não passe um dia sem ler. Então, a prioridade das pessoas hoje tá no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal, no Brasil ainda é muito pequena. Mas está crescendo, joia. Certa vez eu tive uma conversa muito interessante com o Rick Chester, ficamos 3 horas conversando, só ele e eu. Foi uma experiência inacreditável, diga de passagem. E aí ele falou, cara, eu sou um bem-aventurado porque num país que não tem tradição em leitura, eu tenho um best-seller. Eu falei, com certeza. E ele é um dos quase 20 autores brasileiros que já palestraram em todos os continentes do planeta. Então, uma puta vitória. Mas, só para ilustrar, você tem toda a razão, é um mercado onde as pessoas não têm o hábito de leitura. Quem tem, tem. Quem não tem, para adquirir, é na dor ou no amor. Não tem jeito. Por quê? Mistério. Mas, como é que surgiram essas ideias? Tem 3 livros. Vou falar de um por um. O primeiro deles chama-se Nasci Pronto. Eu escrevi no comecinho da pandemia. Nasci Pronto, ele diz assim, reencontre o padrão excelência que nasceu com você. Todo mundo tem um padrão excelência, que nasce junto com a gente. A gente nasce com o padrão excelência ativado. Passam os anos, a gente, por um motivo ou por outro, a gente abafa esse padrão excelência e passa a levar a vida do jeito que outras pessoas querem
ou do jeito que a nossa preguiça deseja, ou enfim, ou de alguma outra maneira que não é o nosso padrão de excelência. Eu bato muito em cima de você ativar o seu modo bebê. O que é ativar o seu modo bebê? Um bebê tem o padrão de excelência ativado 24 horas por dia. Um bebê não muda o seu comportamento para agradar ninguém. Um bebê, o que ele sente, ele expressa. Um bebê, ele tenta até conseguir. E todos nós somos bebês. Todos nós somos bebês. Todos nós éramos assim. Então eu explico, fazendo um caminho de volta e depois fazendo um caminho sem volta. Eu explico o que aconteceu conosco e depois eu explico o que fazer para se reencontrar com esse padrão e praticar ele todos os dias no nível que você nunca mais abandone esse padrão de excelência que nasceu junto com você. Só precisa reencontrar ele lá dentro e botar ele para funcionar. Por que eu fiz isso? Por conta de uma pergunta que você fez agora há pouco. Ou Rodrigo, não me lembro. O que impede as pessoas de irem para a internet? Esses bloqueios, essa preocupação com o que vão pensar de mim, esse medo de falar o que eu penso e ser punido, é isso aí, foi para isso que eu criei esse livro. Com esse livro você pensa diferente, beleza? Dicas de passo. Bom, no final eu vou contar uma coisa para vocês. Então, com o Nasce Pronto, você pensa diferente, beleza? Quando eu comecei a fazer um trabalho com clientes na prática, eu comecei a sugerir estratégias para os clientes venderem mais no momento que está todo mundo fechando, naquele início da pandemia e tudo mais, praticamente de março até dezembro de 2020, eu selecionei as 10 principais estratégias que fizeram os meus clientes venderem mais. E eu reuni essas 10 estratégias num livro que chama 10 Saídas, onde eu explico bem detalhadamente quais são as 10 principais estratégias que fizeram os meus clientes venderem mais durante uma pandemia mundial. A maioria deles, diga-se de passagem, passou a ficar melhor do que estava antes da pandemia. Certo? Então, daí surgiu a ideia dos 10 saídas. E depois, como eu sou apaixonado por relacionamento e pós-venda, eu escrevi o Deus Perdoa, Cliente Ferido Não, que é onde falo especificamente de relacionamento pós-venda. CX, o X, entendeu? A experiência do cliente, experiência do usuário, jornada de compra do cliente, é o que a gente papeou aqui basicamente sobre isso aí. Então, com o Nasce Pronto, você pensa diferente. Com 10 saídas, você age diferente. E com Deus Perdoa, Cliente Ferido Não, você ganha diferente. Porque quem trabalha relacionamento e experiência ganha mais do que quem não trabalha. Agora, o que eu queria dizer para vocês é que, ao final desse nosso papo aqui, eu faço questão de mandar para vocês a versão e-book desses livros. Para você, Aline, e para você, Rodrigo, de presente, meu. Show de bola. Já agradeço. Eu quero, a gratidão é toda minha. Jaf, sensacional. Agradeço demais aí todos os conhecimentos que você tem trazido. E a gente já vai se encaminhando aí para o encerramento. Mas tenho mais um detalhe aqui que eu queria bastante te perguntar, que é até uma coisa que eu tenho de pessoal, assim, que eu sempre quis, na verdade, te perguntar, e eu acabei nunca pensando nisso, mas enfim. Por exemplo, desde que nós nos conhecemos, que o senhor era vocalista de uma banda de rock, certo? Multifunções, né? Você sempre foi positivo demais. Mas assim, não era normal, era demais. Demais. Em todas as situações possíveis, certo? E eu queria saber se isso, claro que é um ponto alto só da sua pessoa, né? Ser positivo é um ponto alto das pessoas que se relacionam com você e tudo mais, mas o quanto isso influenciou positivamente, ou se por acaso influenciou de forma negativa, nesse teu trabalho, nesse teu angariar clientes. 100%. Sabe por quê? Porque tudo é energia. Tudo é energia. Então, esse trabalho, esse comportamento positivo meu, é uma coisa que realmente há muitos anos eu cultivo isso aí, mas é um comportamento meio que sim, não sei. O meu pai é assim. Talvez, por exemplo, né, eu vejo o exemplo do meu pai, ele sempre foi muito positivo, ele ainda, né, óbvio que ele ainda é vivo, ele sempre vê o que está acontecendo de bom. Ele sempre foi um cara muito assim. Eu acho que eu peguei dele isso aí, não digo nem herdei geneticamente apenas, mas pelo exemplo. O exemplo arrasta, na verdade. Então eu sempre preferi pautar da seguinte maneira. Eu vou ser bem honesto com você, cara. Obrigado pela pergunta. Vou ser bem honesto com você. Eu tenho uma régua dentro de mim. É assim. Eu não sei quando eu vou partir. É muito brega partir mal-humorado. Entendeu? É muito ridículo eu partir irritado, nervoso. Não que eu não me irrite, não que eu não me estresse. Lógico que sim, acho que eu sou um robô. Mas ninguém para de pensar. Ninguém para de pensar. Da hora que você nasce até o último dia da sua vida, você não para de pensar. Então, se eu posso escolher o que pensar, eu prefiro pensar positivo. Entendeu? É meio que uma escolha diária mesmo.
Sem brincadeira. Se eu falo com o Rodrigo, se eu falo com a Aline, se eu falo com a minha esposa, com a minha filha, com a minha mãe, com o meu pai, com um amigo, com um cliente, sempre sem demagogia. Eu converso com você como se fosse a última vez que eu esteja te vendo. Se a próxima vez que a gente se encontrar, você estiver num caixão, eu vou olhar para você com muita gratidão. Vou falar assim, tudo que eu tinha que te falar, eu te falei, cara. Tudo que eu tinha que ser para você, eu fui para você. Pode ter certeza. Não tem problema nenhum com isso. Entendeu? Quando meus entes queridos faleceram, meus avós, eu olhava para eles no velório deles e eu sorria, porque eu falava assim, eu fui inteirinho com você, fica despreocupado. Vai em paz, que daqui a pouco a gente se encontra. Diga-se de passagem, se for a última vez que a gente esteja se falando, tomara que não seja eu que tenha partido. Perfeito. Cara, eu acho isso muito bacana, porque a gente não tem como, eu pelo menos, né, pessoas que têm têm essa sensibilidade, não tem como você estar de uma maneira, conversar com o Jafferton e sair da mesma maneira. Não tem como. Você sempre sai mexido, você sempre sai, meu Deus, algo aconteceu aqui, você só vai entender. Gostei dessa. É fantástico, cara. Eu fico imaginando os clientes que recebem essa energia e ainda conseguem faturar mais, conseguem prosperar no negócio. Meu, deve ser um boom muito grande, muito legal. Eu sempre encostei em você, não é encostei por 2 fios desencapados, não é isso. Se eu cheguei perto de você, meu irmão, nós vamos vender mais. Nós vamos crescer, pode ter certeza. Ah, por quê? Porque tá com o pai, tá comigo. Eu falo assim pros caras. Muitas vezes, a gente tá para abrir um negócio novo em outra cidade. E aí, vem algumas pessoas e falam assim, mas e se o funcionário fizer isso? Eu falei, não vai fazer. Como é que você fala assim? Porque tem eu lá. Eu falo assim, eles não vão querer ficar longe do pai, entendeu? Tem eu lá. Então, eu pego no pé desse jeito, mas porque eu falo, não, porque o cara sai e volta. Por quê? Porque tem eu, entendeu? Deixa comigo, né? Muito legal. Toca pra mim. Arrasou. Jafferton, a gente vai se encaminhando aqui para o final, né? E sempre a gente faz algumas perguntinhas aí no final, rapidinhas, para o nosso entrevistado. E eu queria que você indicasse para a gente uma pessoa que você admira, que você acompanha, né, a trajetória, um livro, um canal que você segue e uma dica que você tem para quem quer seguir esse caminho que você trilhou. A pessoa tem que ser uma pessoa que a gente conheça assim pessoalmente ou não? Pode ser uma pessoa que a gente siga? Qualquer pessoa, pode ser desde o vizinho, seu professor de karatê até o Bill Gates. Tá, Flávio Augusto. Maravilhoso. Flávio Augusto da Silva. Convide ele para isso aqui. Quem sabe, né? Pois é. A gente convida ele também, o técnico do Palmeiras. Não sei se vai rolar, entendeu? Olha, ele tem participado de alguns podcasts. Quem sabe, né? Então, quem sabe aí, presenciais. Milagre. Por quê? Porque o Flávio é coerente. Eu gosto do Flávio porque ele é coerente. Ele é assim, você conversa com ele e não que eu tenha conversado com ele, um dia eu quero conversar com ele, mas ele é o cara que fala assim, não, eu não acordo de madrugada, eu não acordo às 4 da manhã, não, eu não corto refrigerante, eu trabalho. É isso que eu faço. Entendeu? Ele fala, mas você, o que você acha das pessoas que acordam de madrugada para renderem mais? Ele falou assim, eu não sei, eu acordo às 8, entro às 9, como gordura, tomo refrigerante, tá tudo certo. Entendeu? Assisto filme, gosto de carro, gasto dinheiro com as coisas que eu gosto, e é isso aí. É isso. Então ele é muito coerente. Para mim, ele está para os negócios como o Tony Stark está para os quadrinhos. Tony Stark, o Homem de Ferro, ele é o herói que mais se aproxima do ser humano, porque ele corre de carro, ele pega a mulherada, ele bebe, fica bibaço, ele arruma confusão com outro herói por causa do ego dele, entendeu? Ele gosta de deixar a barba delineada, então ele é mala. Então, ele é como, esse cara é dos meus. Então, ele é coerente, entendeu? Então, eu gosto do Flávio porque ele é coerente, só isso. E realmente também é absurda, né? Além da pessoa, o que mais? O livro? O livro, o canal e a dica para quem quer seguir o seu caminho aí. Cara, livros teriam vários. Eu tenho uma pequena biblioteca aqui em casa, mas tem um que transformou a minha vida, chama-se O Conselheiro. Vários transformaram. Segredos da Mente Milionária. O Conselheiro, para mim, é um livro que, sei lá, ele é pouco conhecido. Uma vez eu fui dar um treinamento e eu ganhei esse livro de presente dos organizadores do treinamento. E esse livro me explicou, me virou uma chave. Isso foi 2008. 2008 isso aconteceu. 2008 para 2009, em Rio Preto.
Eu ganhei dos organizadores do treinamento esse livro, e é um livro fininho, eu parei para ler. E de repente, quando eu cheguei numa frase do livro que mudou completamente minha vida. E eu vou contar essa frase para vocês agora. Ela diz o seguinte: os seus ganhos são proporcionais ao número de pessoas que você influencia emocionalmente. Nada mais, nada menos. Seus ganhos são proporcionais ao número de pessoas que você influencia emocionalmente. Essa frase mudou completamente a minha vida. Porque eu entendi por que um jogador de futebol ganha tanto dinheiro, por que um artista de cinema ganha tanto dinheiro, por que um político ganha tanto dinheiro, por que um ator de novela ganha tanto dinheiro, porque ele influencia emocionalmente mais pessoas do que eu, do que você. Só isso. Entendeu? É só por isso. Quer ganhar mais dinheiro? Influencia emocionalmente mais pessoas. E ótimo. Isso casa com o que a gente começou conversando. Como é que a gente pega o teu negócio e leva para online? Como é que a gente pega o teu comportamento e leva para online? Como é que a gente pega a tua forma de pensar e abre essa boca e bota a sua forma de pensar no online? Se você faz isso, você influencia emocionalmente mais pessoas. É óbvio que você vai ganhar mais dinheiro. É lógico. Fica aguardando para você aí, você vai deixar muito dinheiro na mesa. Então, o livro O Conselheiro, muito bom. Fininho, facinho, é uma historinha, é muito legal mesmo. E o Conselheiro fala muito de um personagem chamado O Conector, um cara que conecta pessoas para que surjam bons negócios. Fala de network, portanto, que para mim é mais importante do que dinheiro. Fala sobre como é que você faz para ganhar, qual que é a raiz dos seus ganhos, e por aí vai. Um canal, você falou? Acredite se quiser, eu gosto muito da Panflix agora, que chama, né? Mas por quê? Por causa do Pânico. O Pânico se tornou um programa de entrevistas muito legal. E eu gosto muito de entrevistas. Por quê? Porque na entrevista, especialmente no estilo do Pânico, na rádio, né? Os caras não estão ali para alisar o entrevistado, eles estão ali para dar a opinião deles também, né? Como entrevistadores. Então, tem um canal que eu assisto todos os dias, antes de dormir, eu assisto alguns trechos do que rolou nas entrevistas do Pânico do dia. Entendeu? Então, para mim é um canal que me agrega muito valor. Show. E uma dica para quem quer seguir o seu caminho. Trilhar... Entusiasmo. É só isso. Entusiasmo. Você não conhece um sujeito bem-sucedido que não seja entusiasmado. Pô, Jacques, eu tenho que ter dinheiro para ser entusiasmado. Mentira, você tem que ter entusiasmado para ter dinheiro. É diferente. Entusiasmado, o termo entusiasmo, tenho certeza que vocês sabem disso, vem do grego enteus, Deus dentro. Enteus, Deus dentro. Se você está entusiasmado, está com Deus dentro de você. E eu falo isso independente de religião, pelo amor de Deus. Agora, a hora que a tua ficha cair, que é muito melhor você viver entusiasmado do que preocupado, você vai entender que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, daquilo que você acredita, e que a onipotência de Deus está dentro de você, porque você foi feito igualzinho a Ele, correto? Eu tenho uma filha, Alice. Quando a gente programou a Alice, eu não olhei para a Júlia e falei assim, Ju, vamos fazer uma criança para ela sofrer? Vamos fazer uma criança para ela se dar mal? Vamos fazer uma criança para ser frustrada? É óbvio que não. Eu falei, Ju, vamos fazer uma pessoa que vai ser bem-sucedida, que vai ser feliz, que vai ser realizada. E tudo que a gente puder fazer para ela ser feliz e bem-sucedida no que ela quiser fazer, nós vamos fazer. Não interessa onde a gente tem que ir, quanto isso vai custar, nós vamos fazer. Nós vamos fazer um ser humano que vai arrebentar aqui, beleza? Beleza. Você acha que quando Deus falou assim, Aline, nasce, Rodrigo, nasce, ele falou assim, nasce e sofre? Nasce e tenha preocupações? Nasce e seja limitado pelo que as pessoas falam de você? Nasce e pega suas ideias incríveis e guarda para você? Não, ele falou assim, ô querido, você está me representando lá. Faz sua parte, beleza? Desce e regaça. Você foi lá com a minha onipotência. Dentro de você tem o poder infinito de mim. Então, não desperdice essa oportunidade. Larga a mão. Se você fizer isso, é como se você estivesse zombando de Deus, batendo na minha cara. Você foi feito a minha imagem e semelhança. Vai lá e destrói. Você está indo ali para ser um canal meu, para eu passar o que eu quero passar para mais e mais pessoas. Posso contar com você? Aí você fala, pode, vou nascer. Aí acontece que a gente sabe o que acontece. Então, entusiasmo. Pelo amor de Deus, seja entusiasmado. Maravilhosa entrevista. Como que você sai normal de uma conversa com o Jafferton? É impossível. É impossível. Eu fico feliz de saber disso aí, meu irmão. Muito obrigado. Jafferton, muito obrigada pela entrevista. A gente gostaria de te agradecer do fundo do coração. Foi uma aula, foi uma palestra, foi um livro, um audiobook hoje, porque foi só conteúdo excelente. Eu e o Rodrigo aprendemos muito.
Muito obrigada. Gente, você que está assistindo, pelo amor de Deus, compartilha com todos os seus amigos que estão montando um negócio, porque que conteúdo maravilhoso, inspirador desse cara aqui, entendeu? Compartilha com quem você gosta, com quem você quer que cresça na vida, com todo mundo, porque esse que é o intuito do nosso canal. Compartilhar conteúdo, pessoas de sucesso, assim, igual o Jafferton, que numa conversa não tem como a gente sair normal, né, Rodrigo? Exatamente. Jaffer, muito obrigado, meu irmão. E a todos, até a próxima. Tamo junto, mais. fiquem com Obrigada, Deus gente. e vamos pra cima.